E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai mergulhar direto num dos relatos mais impressionantes que existem nas antigas escrituras, a ressurreição de Lázaro. Mas olha, a gente não vai olhar para isso só como um fato histórico isolado lá do passado, não. A ideia aqui é explorar como essa história serve como uma metáfora absurdamente poderosa para a cura relacional. É sobre a restauração da vida, dos casamentos e daqueles lares que, olhando de fora, parecem que não têm mais conserto nenhum. Então, bora direto ao ponto com essa questão. A morte é realmente o fim para uma família? Essa pergunta dá um nó na nossa cabeça, né? Porque a nossa tendência humana, quando a gente olha para os cacos de um relacionamento, é logo declarar o fim. A gente decreta que o amor ali morreu e pronto, caso encerrado. Mas será mesmo que é assim que a força divina enxerga a situação? Seção 1. A metáfora de Lázaro. Para começar a entender isso tudo, a gente precisa olhar para o lar em Betânia, a casa de Lázaro e de suas irmãs. Era uma família super amada pelo divino. O texto-fonte conta que Jesus andava vários quilômetros simplesmente para se hospedar e comer bem por lá. E o motivo era simples, era um ambiente de amizade de verdade, de mesa cheia, de muita alegria. Isso mostra pra gente que a vida espiritual nunca foi desenhada para ser sem sabor. A fé verdadeira abraça a alegria da unidade familiar e aquelas bênçãos simples de se reunir em volta de uma mesa, sabe? Só que aí vem um choque de realidade. A mensagem de socorro que as irmãs mandam diz: Senhor, aquele a quem amas está doente. Isso deixa muito claro que, mesmo quem caminha lado a lado com o Criador, não está imune às tragédias, não. Ficar doente, passar por crise financeira, enfrentar problemas pesados no casamento, tudo isso é consequência de se viver num mundo que é imperfeito. E definitivamente não é um sinal de que o céu te abandonou. Seção 2. Os dois territórios espirituais. O ponto central que o nosso material-fonte traz aqui é fascinante. Ele apresenta o conceito teológico de que a vida plena, verdadeira e abundante só existe em comunhão com Cristo. Ele é a própria vida, e o afastamento dele não é só um detalhezinho religioso, é o equivalente a entrar num verdadeiro território de morte e de decadência espiritual constante. E é um contraste bem brutal, na verdade. De um lado a gente tem o território da morte. Olha, o mundo até promete mundos e fundos, dá dinheiro, sucesso profissional, palmas, mas cobra altíssimo, porque não entrega paz nenhuma. Isso acaba em casamentos destruídos e desespero. Do outro lado, o território da vida. Aqui a parada é diferente. É encontrar aquela comunhão espiritual que te dá paz interior e uma resiliência absurda para se manter de pé, mesmo quando você está no olho do furacão das maiores tempestades. Seção 3. Dor e esperança. Mas e quando a dor chega no seu limite crítico? A gente cai no que o texto chama de a ilusão do fim. Tem uma história impressionante no material sobre um homem engasgando num restaurante. Todo mundo correu para ajudar, foi aquela gritaria, massagem cardíaca, gente ligando para emergência, uma solidariedade incrível. Mas no exato milésimo de segundo em que o óbito foi declarado, todo mundo parou. A morte ali, do ponto de vista humano, foi o ponto final. E metaforicamente é exatamente assim que a gente age com casamentos mortos ou filhos perdidos, né? A gente decreta o fim e simplesmente cruza os braços na ilusão de que acabou de vez. Mas é bem aí, no meio dessa dor e dessa limitação humana enorme, que a gente toma um tranco com uma frase monumental: Eu sou a ressurreição e a vida. A autoridade divina simplesmente atropela o nosso ponto final. Onde a nossa razão humana só consegue ver uma porta trancada para sempre, esse poder supremo traz de volta o raio da esperança e da restauração. Seção 4. O clamor que traz vida. Mas afinal, como é que a gente sai do fundo do poço e alcança essa intervenção? Olha, tem uma diferença gigantesca entre fazer uma reza passiva ali no automático e um verdadeiro clamor. O clamor desesperado tem elementos muito claros. Exige uma vulnerabilidade e honestidade absolutas. É uma luta espiritual persistente. É lembrar daquela cena bíblica famosa de Jacó lutando com o anjo a noite toda, batendo o pé e dizendo: Eu não vou te soltar até você me abençoar. É ter a certeza inabalável da intervenção. É a entrega de quem não tem nenhum plano B. Isso ilustra perfeitamente uma das histórias contemporâneas mais incríveis contadas no nosso texto base, Um Milagre em Copacabana. Acompanha só. Era uma mãe desesperada pelo filho que estava perdido pelas ruas de madrugada. À 1 da manhã, um jovem na igreja resolve fazer uma oração de intercessão absurdamente ousada, clamando por uma intervenção ali, na hora. Pois bem, nesse mesmíssimo instante, a quilômetros de distância, na rua, o filho sofre uma crise profunda que vira a chave na vida dele. A sincronia foi absurda, terminando num reencontro de lavar a alma aos prantos na porta da igreja às 6 da manhã. Esse é o poder visceral e imediato de um clamor de verdade. Seção 5. Restauração de casamentos e famílias. E aqui a gente para e pensa na aplicação disso tudo.
Se o poder divino consegue trazer de volta à vida um corpo que já estava em decomposição, por que não conseguiria ressuscitar um casamento que está ali, moribundo? A lógica é direta. Se a força que move o universo dá conta de reanimar alguém num túmulo, qual seria o limite que a impediria de curar vícios ou reacender um amor que parece ter virado cinzas? Não tem limite. Não existe dinâmica familiar tão deteriorada que não possa ser completamente restaurada. É só lembrar daquela ordem imponente. Lázaro, vem para fora. Essa voz de comando cortou a escuridão absoluta daquela caverna. E se aplicada hoje nos nossos lares, ela tem exatamente a mesma força para perfurar e estilhaçar de vez os anos de silêncio denso, aquelas amarguras veladas e os ressentimentos incrustados nas famílias mais feridas. Seção 6. Responsabilidade humana. Remova a pedra. Agora, o que é fascinante nessa história toda, a regra de ouro para que o milagre se manifeste por completo, é a importância da responsabilidade humana. Pensa nisso, aquele poder incalculável capaz de gerar a vida poderia, num estalar de dedos, ter explodido a pedra do túmulo, certo? Mas não, a ordem foi para que os humanos ali presentes removessem a pedra. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai arrombar a porta do coração de ninguém. Escolher abandonar o orgulho e deixar a luz divina entrar é um ato de pura responsabilidade humana. A gente é que tem que abrir o caminho. Dá uma olhada nessa dinâmica. É uma parceria belíssima, mas que exige sobriedade para entender. A ordem não muda. No passo 1, a humanidade remove a pedra. A gente faz a nossa parte, com disposição e rendindo aquele comodismo. Somente aí, no passo 2, o divino entra em ação para fazer o que é impossível para a gente, a ressurreição e a restauração familiar. O milagre maravilhoso está sempre condicionado à coragem da gente de ir lá e rolar a pedra. E para a gente fechar esse nosso estudo impactante de hoje, fica aqui uma pergunta para martelar na cabeça. Que pedra precisa ser removida hoje para permitir um milagre na família? Em vez de jogar respostas prontas aqui, eu convido a gente a dar uma boa olhada para dentro de casa, para as nossas próprias atitudes, para o nosso orgulho. A vida abundante está aí, à disposição, mas qual o obstáculo silencioso que a gente tem que ter a coragem de tirar da frente hoje mesmo para que a luz da restauração finalmente inunde cada detalhe do lar? Pensem nisso. Um abraço enorme a todos e até a próxima análise.